Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: cresce o número de distritos turísticos no Brasil, uma evolução do agroturismo que reúne várias atrações de lazer no campo em um só lugar. Vamos conhecer o mais novo distrito turístico do país, que oferece desde culinária italiana, com participação dos visitantes, até cavalgadas rurais. Elas dão alarme de perigo e eliminam pragas, aranhas e escorpiões. São as galinhas de Angola que os colonizadores portugueses trouxeram para cá. Com o aumento da procura para chácaras, sítios e quintais, filhotes e ovos são vendidos até online. Sabe o que é avocado? Esse primo do abacate tem mais de 20 nutrientes e vitaminas e é uma nova alternativa em saúde. O Agrocultura foi conhecer a maior fazenda de avocado do Brasil. São mais de 1.000 hectares dedicados à fruta, exportada para todos os continentes. O Agrocultura está começando. Você já visitou um distrito turístico? Sabe o que é? A evolução do agroturismo é uma área que reúne várias experiências de lazer no campo. O repórter Bruno Faustino te leva agora até o interior do Espírito Santo, mais precisamente em Pindobas. Por lá, os turistas vivenciam uma verdadeira experiência italiana. Uau! Que visual! Nas montanhas capixabas, o dia nasce em poesia. Aqui nós temos belezas naturais, aqui nós temos atrativos culturais, aqui nós temos povo, comida, história, natureza, beleza. Isso tudo junto é um conjunto de ativos muito importante para o turismo. Organizar isso para que virem produtos turísticos e possam ser atraentes para um consumidor de turismo é o grande desafio do momento. No coração desse paraíso está Pindobas, o primeiro distrito turístico do Espírito Santo. Quando você olha o turismo, você enxerga vários atrativos, vários produtos, vários serviços de turismo espalhados e diversificados no território. Quando a gente fala do distrito, é a concentração de vários produtos, de vários serviços, de vários atrativos num único território organizado, com governança definida e um coletivo definido e voltado para o desenvolvimento daquilo que está proposto no território definido como distrito turístico. Então, a oportunidade que nós teremos a partir de agora de termos o primeiro distrito, nós podemos enxergar outros territórios, outros destinos do Espírito Santo, que às vezes você consegue hoje enxergar somente um ponto ou dois de atração, de atrativo, você consegue começar a enxergar agora um conjunto de atrativos organizados, onde o turista que antes de um distrito poderia passar um dia, meia hora, uma hora naquele ponto, hoje ele pode pensar numa organização do distrito organizado, ele pode pensar em passar 3 dias, 4 dias, ou seja, o distrito vai possibilitar a organização do território e poder fixar o turista por mais tempo naquele território. Aqui o turismo rural é familiar. É vida compartilhada. Nós iniciamos lá no turismo há cerca de 22 anos, né? Nós iniciamos com o vinho de jabuticaba, que era a produção para a família. Toda a família tomava vinho de jabuticaba. E aí surgiu essa história do agroturismo em Venda Nova. E tinha algumas lojas já, né, surgindo no município, e nós começamos a colocar o vinho de jabuticaba nessas lojas. E também fazia um doce com mamão, com laranja cidra, e aproveitando tudo. Uns biscoitos com a receita da nona e ia colocando nessas lojas. Foi a felicidade das mulheres, né? Porque até então a família tinha a renda somente do café, né? Que o café é uma vez por ano. E o agroturismo possibilitou a gente ter uma renda mensal. Na Fazenda Brioski, pioneira no agroturismo, a rotina se transforma em experiência. Cada visita é um encontro com o essencial. A propriedade produz o leite também, e do leite a gente faz o iogurte, queijos, doce de leite. A gente continua produzindo o socol, o vinho de jabuticaba, o café, né, que a propriedade também já foi premiada diversas vezes em café de qualidade, um feijão que a gente planta e os embutidos, né, os defumados. Em todo o Brasil, distritos turísticos movem culturas e economias. Gramado, Foz do Iguaçu, agora chegou a vez do Espírito Santo.
turista já há muitos anos que ele busca se conectar com o destino, ter experiências reais, autênticas, experiências incríveis e memoráveis. Então, cada vez mais o turismo deixa de ser aquele turismo que a gente já viu de espectador, de quem está ali só olhando, acompanhando, passando rápido pelos lugares, para ser um turismo de experiências, de imersão completamente no destino, do turista se tornar cada vez mais protagonista das atividades, vivenciar a experiência, provar e descobrir sabores novos, ter experiências únicas, fazer alguma coisa pela primeira vez, conhecer lugares que ele nunca teve. Esse PIN, instalado aqui em Pindobas, promete transformar a pacata localidade num polo de referência para o turismo de experiências do Brasil. O que nós vamos desenvolver com a cara do Espírito Santo tem que estar modelável ao Ceará, tem que estar modelável à Bahia, tem que estar modelável ao Pará. Ou seja, esse é o trabalho desse polo, dessa governança, dessa equipe que trabalha nisso. Eu mesmo vivi parte dessa história, dessa experiência proporcionada pelo distrito de Pindobas. Olha aí, participei de uma expedição tropeira. O meu companheiro aqui na expedição tropeira é o burro carinhoso. Ô, gente, posso falar? É muito gostoso o passeio, é muito lindo. O lago que foi montado aqui, o Lago Pindobas, ó, sensacional, sensacional. É uma experiência única. Dá só uma olhada nesse visual, um passeio como na época antiga lá dos tropeiros, num entardecer maravilhoso aqui em Pindobas. E na Casa Nostra, viu o passado se misturar com o presente. Hoje a agricultura moderna conta com alta tecnologia, drones, máquinas que andam sozinhas, inteligência artificial, mas quando os imigrantes chegaram nesse pedacinho do Espírito Santo, sabe o que eles usavam para semear? A carriola ou o carrinho de mão. Olha só que bacana. Aqui também tem outros instrumentos da agricultura. Ó. Isso aqui é a semeadeira. A gente colocava a semente aqui, abria e assim ó, a semente caía. Agora, a parte dessa experiência, a parte mais importante, está chegando. A Casa da Nona. Para entrar no clima, ó, como as nonas faziam antigamente, o cabelo não cair na comida, a gente bota uma bandana. Vem aprender a fazer pão, ó. Segura aqui embaixo e aqui em cima a gente faz uma voltinha, ó, e vai puxando, ó. Estica e puxa, ó. Estica e puxa, ó. Estica e puxa, ó. Estica e puxa, pãozinho prontinho. Pro primeiro pão, acho que não tá tão ruim. Tá ruim, não? Tá bom, tá bom. Obrigado. Em Pindobas é assim, a gente volta no tempo. O Espírito Santo tem muitos tesouros e Pindobas é um deles. Veja a seguir no Agrocultura. Elas acabam com pragas, aranhas, escorpiões, dão alarme quando chegam estranhos. São as galinhas de Angola, muito procuradas para quintais, sítios e chácaras. Nós voltamos já. Aumenta a procura pelas galinhas de Angola, espécie que chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. Conhecidas por dar alarme contra estranhos e eliminar pragas, aranhas e escorpiões, as aves contam até com criadouros especializados, como mostra a repórter Grace Sauer da nossa parceira RBA de Rio do Sul, Santa Catarina. O passinho apressado e o barulho indicam tem intruso no quintal. Sempre atentas à movimentação, elas dão sinal de alerta quando algo foge da normalidade.
A galinha da Angola, conhecida também como angolista, capote, guiné e outros nomes, convive assim, em grupo, e facilmente divide espaço com outras aves. Essas são do Altamir, o Fritz, que mantém um criatório no município de Braço do Trombudo. Ele se dedica à atividade desde 2018. Começou por acaso, quando compartilhava fotos de garnizés para venda, aí as angolistas apareciam nas imagens e atraíam mais atenção. O pessoal nos grupos, no WhatsApp, eles perguntaram, você tem Angola? Ah, você tem Angola? Ah, tem algumas. Daí que começou a despertar a criação da galinha da Angola e a necessidade que teria dentro de uma propriedade para eliminar escorpiões e vários outros insetos que tem numa propriedade que eles acabam eliminando. Hoje ele investe na criação de angolistas de pelo menos 6 tipos, com cores diferentes, e comercializa filhotes e ovos na propriedade. Essa, a gutera, que chama a atenção pelo topete, recém chegou ao sítio para ele iniciar a criação, que vai demorar um pouco. Aquela pedrez, no tamanho normal, eu não tenho mais. Eu tenho a pedrez, que é a francesa, que ela chega a dar 4 quilos, mas eu tenho a outra, que é a lavanda, tem a roxa real, tem o chocolate, a branca, a canela e a coral blue. Tenho essas 6 cores e a pedrez, que é a francesa gigante. O Altamir mantém no criatório umas 450 angolistas, entre adultas e filhotes. Os pintinhos são divididos nesses viveiros conforme o tamanho. Aqui chegam aqueles de 1 dia. Neste outro espaço ficam os de 14 dias. E os maiores, de 21 dias, estão prontos para a venda. O valor varia conforme a coloração da ave. Geralmente fica entre R$ 15 e R$ 25 por filhote. Os ovos são vendidos a R$ 120 a dúzia. O período de postura da galinha da Angola vai de setembro a março. O seu Altamir chegou a recolher até 160 ovos em um único dia. Aí eles são trazidos para cá, onde ficam as chocadeiras, em ambiente com temperatura e umidade controladas. Essa aqui é a temperatura e a umidade, quer ver? A umidade, ó. E dentro do ambiente, dentro da sala da incubação, eu tenho que ter um ar-condicionado. Numa temperatura dessas agora, lá dentro chegaria a 45, quase 50 graus. Ela ia acabar morrendo também dentro da incubação. Aqui ele também faz a ovoscopia. Através dessa luz, emitida com um ambiente escuro, é possível verificar se os ovos são férteis. O criador ainda ajuda alguns pintinhos a saírem da casca quando necessário. Se a umidade for acima, aquela membrana, a pele, ela fica muito emborrachada, você tem que ajudar. Mas o mais complicado é você abrir uma chocadeira por curiosidade. Poxa, tá nascendo, eu vou lá abrir. Ele dá um choque quando você deixar a chocadeira ligada, ela dá um choque térmico naquela pelezinha da membrana, ele fica grudado no ovo e o filhote não consegue se virar mais. Daí você tem que acabar ajudando, mas tem que ter um conhecimento, senão você acaba matando o filhote também. A atividade, que começou por acaso, fez o criatório do Altamir se destacar no estado. Ele já recebeu aqui clientes de municípios distantes, como Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Primavera do Leste, no Mato Grosso. A preferência pelas aves é justamente por elas ajudarem no controle de pragas e darem sinal quando ocorre algo estranho na propriedade. Ela despertar quando tiver algum inseto, alguma coisa maior dentro de uma propriedade, ou até pessoas estranhas, elas acabam alarmando. Elas fazem um barulho que a pessoa vai despertar, tem alguma coisa de diferente, vou lá ver. Mas tem criadores que eles vieram procurar para comprar, para combater o verme da ovelha, que de manhã cedo ele falou que o verme da ovelha ele está na ponta da grama. E Angola levanta antes e vai lá beliscar a ponta da grama e come uma parte do verme da ovelha. O criador destaca que no Ceará é comum a venda da galinha da Angola para consumo da carne. O forte da galinha da Angola é lá para o Ceará. Para lá ela até em supermercados tem, para venda, para abates. Aqui o pessoal ainda tem o hábito de achar que Angola é só para combater insetos e fazer barulho, mas o hábito de consumo ninguém tem. Você tem que fazer ensopado. Eu também já fiz no espeto, assim, num galeto, também fica bom. Hoje você matar uma galinha nova da Angola, ela tem uma carne mais saborosa do que uma galinha normal mesmo. Tem relatos que até médicos recomendam comer ovos da galinha da Angola. O Altamir divulga o trabalho neste perfil no Instagram. Apesar dos desafios da atividade, que exige uma série de cuidados, ele está contente com o ofício
já que sempre gostou da lida com aves. Não é só a necessidade da lucratividade, mas o gostar também, né? Tudo que você faz gostando parece que dá mais certo, né? Veja a seguir no Agrocultura. Primo do abacate, o avocado é uma nova alternativa para a saúde com mais de 20 nutrientes e vitaminas. Vamos conhecer a maior fazenda produtora e exportadora da fruta no Brasil. Nós voltamos já. Primo do abacate, nova alternativa para a saúde com mais de 20 nutrientes e vitaminas, o avocado ainda é pouco consumido no Brasil, mas a exportação vai de vento em popa. O repórter Júlio Penariol, da TV Unesp, visitou a maior fazenda produtora e exportadora de avocado do país e mostra pra gente como é desenvolvido esse cultivo. No campo, a colheita segue a todo vapor. Os trabalhadores se desdobram para, em meio ao verde das folhas, encontrar os frutos da mesma cor. O cuidado com o manuseio é grande, por isso, nada de apanhá-los do pé com força. É preciso uma tesoura para cortá-los, um por um. Da sacola de tecido acoplada ao trabalhador, vão para as caixas de transporte. Estamos na maior fazenda produtora e exportadora de abacate do tipo Hass, conhecido por avocado, de todo o Brasil. Sediado em Bauru, o grupo é responsável hoje pelo envio de cerca de 70% do fruto daqui para outros países. São 1.200 hectares no total, espalhados por 7 municípios. 85% da nossa produção vai para o mercado internacional. Nós somos uma empresa exportadora desde o início, nascemos como exportação, né? E 15% fica no mercado nacional. Na exportação, os principais países que a gente atende é Espanha, França, Inglaterra, a Europa em geral. Mas ainda a gente tem Marrocos, Canadá, Emirados Árabes, Rússia, então tem um pouco que vai, e principalmente o mercado do América do Sul, que é a Argentina e o Uruguai. Lígia é a responsável por, entre outras funções, cuidar da marca da empresa fundada pelos pais dela na década de 1970. Ela conta que a vocação exportadora da fazenda veio até por uma necessidade, já que o mercado nacional ainda hoje consome muito pouco avocado por falta de tradição e talvez até de conhecimento dos benefícios que ele traz para a saúde. O mercado brasileiro é um mercado, a gente fala que é um elefante adormecido ainda, né? Eles ainda não descobriram a maravilha que é o consumo constante, né, regular do avocado. Eu acredito que existe um pouco cultural, né? A gente tem o abacate e o avocado, então é uma questão de cultura, de entender que o avocado, quando está maduro, ele fica escuro, com a casca escura, pode ser consumido em várias refeições ao dia, então desde o café da manhã até o jantar, então ele pode ser consumido salgado. Já que o foco é o mercado internacional, os cuidados com a qualidade do fruto a ser colhido começam cedo. Para ser mais exato, se iniciam ainda no viveiro, onde são produzidas as mudas que futuramente vão para o campo. O Gabriel é o gestor do setor. Ele conta que o mercado externo exige a certificação do avocado, o que significa, na prática, saber a procedência dele desde a muda, condição que garante bons manejos ao longo de toda a produção. Tem uma muda com uma origem comprovada, que você teve todos os cuidados necessários para não ter nenhum tipo de doença, então começa por aí. Então, como eu disse, a gente tem substrato somente, a gente não utiliza a terra em nenhum momento aqui, tudo elevado para justamente não ter essa contaminação. E toda muda que saiu do viveiro da Jaguaci tem um termo de conformidade, justamente para isso. Para quando alguma auditoria, algo do tipo tiver, se exigir isso, o produtor, tanto o produtor quanto a Jaguaci tem essa origem de garantia dessas mudas. O mercado externo, ele procura ter um olhar cuidadoso com da onde vem a origem daquelas frutas que eles estão consumindo. Então, tem que sempre pensar na rastreabilidade da fruta. Então, desde a muda até o envio,
é nessa rastreabilidade, e existem as certificações que nos garante que essa rastreabilidade está sendo feita e está sendo bem a responsabilidade social e responsabilidade com o meio ambiente. O substrato utilizado é a casca de pinos, tanto as convencionais, que demoram entre 8 e 10 meses do plantio até irem para o campo, quanto as clonais, com maior capacidade de produzirem frutos e mais tolerantes às doenças, mas que precisam de até 2 anos para ficarem prontas, são acompanhadas com rigor. Até sombrites com diferentes porcentagens de passagem de luz são usados no processo de aclimatação antes de saírem do viveiro. Hoje nossas mudas elas partem a partir de 1,10 m de altura. Então, normalmente conta por fluxo que a gente fala, né? A gente faz um enxerto, solta uma brotação, a partir da segunda brotação que ela estiver madura, que a gente fala, que ela está um pouco mais verde a folha, não está aquela folhinha verde clarinha, então esse é o momento de estar indo para o campo já. Como a empresa já nasceu com o DNA para exportação, os cuidados para garantir a qualidade da fruta que vai para o mercado externo continuam aqui no processamento. Uma série de procedimentos são adotados para que a fruta possa viajar milhares de quilômetros e chegar à mesa do consumidor estrangeiro bonita e também saborosa. Assim que o caminhão chega, a gente já faz uma amostragem das frutas que vieram para ver a qualificação, os defeitos, o tamanho da fruta, a temperatura. E assim que entra na produção, a gente também tem vários registros ao longo da linha para garantir a qualidade e a rastreabilidade do produto. Equipado com sistemas modernos de classificação, pesagem e embalagem, o grupo tem capacidade para processar aproximadamente 200 toneladas de frutas por dia. Por isso, no auge da safra, cerca de 600 colaboradores atuam simultaneamente, em vários turnos, do campo à fábrica, para darem conta da demanda. Após passarem por todos os processos, os avocados bauruenses estão prontos para a comercialização. E em breve poderão chegar a 2 novos países, Chile e Japão. Com a abertura do Chile, isso nos faz uma grande oportunidade, porque o Chile ele é o 3º maior país de consumo de avocado no mundo. Então eles consomem em torno de 10 quilos per capita. Então eles têm avocado também, eles produzem, mas nós seríamos na contra-safra deles, né? Então a gente poderia mandar na contra-safra e é um grande mercado de grande interesse. O Japão já é um pouco mais distante, um mercado mais de boutique, onde teria que ser um envio aéreo. Então é um mercado que a gente ainda precisa conhecer um pouquinho mais. Mas o Chile vai ser um grande avanço. Este engenheiro agrônomo e professor da Unesp concorda que o mercado chileno chega com potencial para ser destino do abacate brasileiro, mas destaca que o país é também um consumidor exigente. Em momentos em que o Chile não tem produção interna de avocado, né, abre uma janela importantíssima para o Brasil. É um país muito exigente em qualidade, em tamanho de fruta, em teor de matéria seca, que nós chamamos, que é o teor de óleo. Então isso é muito importante para o produtor nacional não queimar esse mercado. O que eu quero dizer, ter um rigor bem grande no teor de matéria seca, na qualidade dessa fruta, que em 2026, principalmente, eu acho que será amplamente exportada, né, em determinadas janelas, determinadas épocas de mercado para o Chile. Mas para atender a um mercado consumidor que cresce anualmente entre 8% e 10%, os produtores de avocado têm desafios pela frente. O maior deles é o clima desfavorável, como o do 2º semestre do ano passado, que teve grandes períodos de seca e de temperaturas muito elevadas em plena época de pegamento da fruta. Por isso, a atual safra não deve ter crescimento em relação à anterior, quando foram exportados 270 containers de quase 24.500 quilos cada. Mas mudanças na fazenda já estão em curso. A planta ela sofre muito com esse calor intenso, com pouca umidade no ar, e aí ela joga todos os frutinhos fora, né? Então a nossa produtividade abaixa muito. E então nós estamos fazendo todo um trabalho de remanejamento do manejo através de irrigação aérea, né? Para que aquele
clima, o microclima em volta da planta seja mais favorável ao pegamento. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos.